Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e seja muito bem-vindo ao nosso canal Apologia com P. Desde já, eu já peço a você que curta, compartilhe e comente o vídeo que você vai assistir para que mais pessoas possam ser abençoadas através desse trabalho e que possam compartilhar também com mais irmãos e irmãs e outras pessoas também que não são da nossa fé, para que possamos entender melhor as questões relacionadas à defesa da fé. Esse é o segundo vídeo da série que nós estamos fazendo sobre o Adventismo e hoje eu quero explicar um pouco sobre o tema relacionado ao vídeo anterior. No vídeo anterior nós vimos as questões relacionadas ao material produzido pela Igreja Adventista no intuito de evangelizar, vários grupos religiosos, budistas, Hare Krishnas, muçulmanos, espíritas, mas também os evangélicos. Então, como evangelizar os assembleanos, como evangelizar os batistas, os presbiterianos, os metodistas e outros grupos. Isso demonstra uma característica muito interessante no Adventismo, que é a ideia de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, diferente das demais igrejas, não entende as outras denominações, como a gente chama no evangelicalismo, não entende essas denominações como formas diferentes da mesma Igreja de Cristo. Ou seja, o Adventismo se vê como um movimento restauracionista da igreja primitiva do primeiro século, ao ponto de não reconsiderar ou não considerar, em hipótese alguma, que as outras igrejas sejam igrejas irmãs, no sentido de igrejas que ensinam também a verdade do Evangelho e que nenhuma denominação, como nós acreditamos dentro do protestantismo / evangelicalismo, nenhuma denominação possui toda a plenitude da verdade sem erro nenhum, sem a convicção nenhuma que seja ultrapassada, ou seja, não esteja de conformidade com a totalidade do Evangelho. Todos nós reconhecemos que as igrejas são limitadas, as denominações são formadas a partir dessas igrejas, então também serão limitadas. O Adventismo vê isso com outros olhos, por isso que eles produziram material de evangelização sobre como evangelizar os evangélicos, como eu mostrei no vídeo passado, com o livro Estudando Juntos, do Mark Finley. Tá certo? O vídeo de hoje é para explicar para vocês por que esse é o espírito do Adventismo. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem o espírito de evangelizar ou praticar proselitismo com os demais grupos religiosos e os evangélicos são um alvo muito interessante para eles. Mas por que uma igreja que se diz cristã e que muitas vezes chama evangélicos de irmãos, por que essa igreja pretende evangelizar os evangélicos? Por causa de uma doutrina singular da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a ideia de que eles são a igreja remanescente. E aí, nós vemos nessa revista aqui, e eu tenho tomado o cuidado de mostrar para vocês documentação da própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, para que não haja aquela acusação que sempre se faz. Olha, estão fazendo um caricato da igreja, olha, as pessoas falam coisas que não sabem, não é isso que a igreja ensina. Então eu prefiro usar textos da própria igreja, documentação da Adventista, para poder mostrar para vocês o que, de fato, nas publicações oficiais da Igreja Adventista, ela pensa sobre esses temas. Tá certo? Então aqui, na Revista Adventista de maio de 2010, olha como eles se veem e a partir de que perspectiva os adventistas começam a ter esse espírito de proselitismo e de evangelização dos demais grupos. Na capa dessa revista, já tem aqui a Revista Adventista de maio de 2010. Na capa dela tem características da igreja remanescente. Presta atenção. Características da igreja remanescente. Qual é a doutrina do remanescente? Desde o Antigo até o Novo Testamento. Ora, Cristo não virá buscar, ou Deus nunca teve um pacto com todas as pessoas dentro de qualquer organização, quer fosse do antigo Israel, como nação,
quer fosse na igreja atualmente. Tem pessoas que não seguem a Deus, não seguiam a Deus em Israel, assim como tem pessoas que não seguem a Deus dentro da igreja cristã evangélica. Tá certo? Então, em virtude disso, existe o remanescente. O que é o remanescente? Os fiéis. Aqueles que realmente, não é, estão não comprometidos apenas com uma organização, mas são movidos pelo Espírito de Cristo e comprometidos de fato com o reino de Deus. Então essa é a ideia do remanescente. A igreja adventista, ela se vê não como uma igreja que possui pessoas salvas, mas como sendo a própria igreja remanescente, mesmo reconhecendo que dentro do adventismo também nem todos seguem a Deus de acordo com as crenças adventistas. Então, na revista adventista, características da igreja remanescente. E uma chave, né, abrindo uma porta, onde sai um raio de luz, e tem a seguinte frase: entre, a verdade está aqui. E aí eles vão mostrar aqui, por exemplo, 9 características da igreja remanescente. 10 maneiras de identificar a igreja remanescente. Igreja local. Não confundir com a doutrina da questão da igreja visível e invisível, que os adventistas vão falar aqui, eu vou mostrar depois outra literatura. Então, 10 características para identificar a igreja de Deus. Então, se tem uma denominação de Deus, se tem um grupo que fala em nome de Deus de forma integral, como grupo, e eu vou usar o Evangeliquez como uma denominação, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quais as 10 formas de identificar essa igreja? O que é que ela tem? Ela prega a todo mundo a mensagem da hora do juízo. Apresenta a mensagem da queda da Babilônia, que é as doutrinas, não é? O império global da religião falsa, um conceito semelhante demais ao das testemunhas de Jeová. Adverte contra a imagem e o sinal da besta. Conclama a adoração do Criador. Guarda os mandamentos de Deus. Quando ele fala em guardar os mandamentos de Deus, vocês já sabem do que eles estão falando. Também da guarda do sábado. Exalta a fé em Jesus. Crê no espírito de profecia e o possui. Lembrar que espírito de profecia, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, é a ideia de que Ellen Goldwhite é esse espírito. Ela foi a última detentora deste dom. Depois eu vou falar isso em outro vídeo. Oitava, resiste a acusações, escárnios e perseguição. Nona característica da igreja organizacional verdadeira, ou remanescente, atende à ordem de Deus para sair da Babilônia. E a 10ª, guarda e anuncia a volta de Jesus. E aí, curiosamente, ele diz o seguinte aqui na página 10, no 3º parágrafo. Desde o início de sua história, os adventistas do sétimo dia têm proclamado essas solenes advertências como o último apelo de Deus a este mundo. Nenhum outro corpo religioso prega a verdade em sua plenitude. Portanto, nenhum dos ramos ligados à Babilônia mística preenche o que está escrito em Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso deixa muito claro o porquê que os adventistas desejam evangelizar as demais pessoas, principalmente as demais denominações. Na página 11 diz: como vimos, o conceito de remanescente desfila pelas páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nos tempos do Antigo Testamento, o remanescente era composto de sucessivas gerações de israelitas, o povo escolhido de Deus. Mas quando os judeus rejeitaram o Messias, o reino de Deus foi retirado deles como povo e dado a uma nação de crentes em Cristo. No período dos 1260 anos, o conhecimento da verdade foi obliterado para sempre. Houve pessoas fiéis à luz parcial da verdade. Então, ele vai falar sobre o período papal. Eu vou mostrar uma outra publicação para vocês entenderem melhor. Finalmente, ao se iniciar o tempo do fim, Deus suscitou um movimento profético para restaurar, viver e proclamar a verdade contida em Apocalipse 14, de 6 a 12. Essa missão não exclui quem quer que seja, mas requer a existência de um povo que viva de acordo com Apocalipse 12, 17 e 14, 12, a fim de que as pessoas sinceras que estão espalhadas por todas as denominações conheçam a plenitude da mensagem para este tempo. Ou seja, por que a igreja adventista do sétimo dia
cria materiais para evangelização por uma simples razão. Eles reconhecem que a única denominação verdadeira em sua plenitude é a Igreja Adventista. E aí nós temos mais algumas outras informações curiosas sobre isso. Esse aqui é o Nisto Cremos, o Manual de Crenças Adventistas. Esse ainda é o antigo, esse daqui com as 27 crenças, já são 28. Mas no Nisto Cremos, nós temos na página 198 e 199, até grifei aqui, temos uma informação muito interessante. A igreja visível e invisível. O conceito de igreja visível e invisível, a maioria de nós, ou a grande maioria dos evangélicos conhece, não é? A igreja visível, a igreja denominacional, o grupo lá, o grupo religioso no qual você vai lá para as reuniões e participa. A igreja invisível, todo o povo de Deus, independente de estar dentro de uma igreja ou não. Aí você diz, mas como assim, independente de estar dentro de uma igreja ou não? Por exemplo, uma pessoa que está se convertendo nesse momento num leito de hospital. Ele não faz parte de nenhuma denominação religiosa, ele não faz parte de nenhuma agremiação, denominação, qualquer grupo, mas ele, ao aceitar Cristo como seu Salvador, ele, sem dúvida nenhuma, faz parte da igreja. Então esse é o conceito de igreja invisível. E aí eles dizem aqui, a igreja visível. Primeiro ele fala sobre a igreja invisível. O termo visível e invisível tem sido utilizado para distinguir dois aspectos da igreja sobre a terra. Mas aí já ele põe a igreja visível. Tem o primeiro ponto que é a igreja visível. A igreja visível é a igreja de Deus organizada para o serviço. É ela que preenche a grande comissão de Cristo no sentido de levar o evangelho a todo mundo e preparar as pessoas para o seu glorioso retorno. Pega o evangelho e prepara as pessoas para o retorno de Cristo. Esse é o papel desta igreja visível, e é a igreja adventista. A igreja invisível, na página 199, ele vai definir da seguinte forma. A igreja invisível, também conhecida como igreja universal, é composta dos filhos de Deus em todo o mundo. Aquilo que eu falei para vocês. Inclui os crentes que estão dentro da igreja visível e muitos outros que, embora não pertencendo à igreja visível, têm seguido a luz que Cristo lhes concedeu. Por intermédio do Espírito Santo, Deus conduziu o seu povo à igreja invisível para uma união com a sua igreja visível. Ou seja, se você é de uma outra igreja e você conheceu a Cristo realmente, Deus vai te conduzir para a igreja visível dele, que é a igreja adventista do sétimo dia. E somente na igreja visível, olha que coisa curiosa, aliás, é somente na igreja visível que eles poderão experimentar plenamente as verdades de Deus, seu amor e companheirismo, já que ele concedeu à igreja visível os dons espirituais que edificam seus membros coletivamente e individualmente. Após a conversão de Paulo, Deus o colocou em contato com a igreja visível e então lhe indicou a missão que deveria desempenhar em favor da igreja. Atos 9, 10 a 22. Da mesma forma, preste bem atenção, da mesma forma, pretende ele hoje conduzir seu povo para a igreja visível, caracterizada pela lealdade aos mandamentos de Deus e pela posse da fé de Jesus, de modo que todos possam participar do término de sua missão sobre a terra. Ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina no seu manual, estudando Nisto Cremos, as crenças da igreja, estão aqui, ensina claramente que para você ser da Igreja de Cristo, igreja como grupo organizacional, você precisa ser adventista do sétimo dia. Tá certo? Para confirmar isso e só concluir, esse aqui é um volume do comentário bíblico Filipenses Apocalipse, volume 7, sobre as crenças fundamentais da igreja adventista e a sua interpretação. E olha o que eles dizem aqui na página 902 sobre essa questão. Alguns séculos depois de Cristo, a igreja vivenciou a grande apostasia papal por cerca de 1260 anos. O poder papal obteve êxito em reprimir e espalhar os verdadeiros representantes de Deus na terra, saindo da igreja. Deus planejou mais uma vez conduzir um remanescente, tirando-os dessa vez da Babilônia mística, que é o catolicismo e todas as crenças falsas que ele tenha. Vários grupos protestantes serviram como arautos da verdade designados pelo céu, restaurando ponto a ponto as gloriosas verdades da salvação. Então, o movimento protestante foi um movimento divino para restaurar as verdades da salvação. Contudo, um grupo após o outro se satisfez com um conceito parcial da verdade. Todas as denominações protestantes
tem apenas conceitos parciais da verdade, falhando em avançar à medida que aumentava a luz da palavra de Deus. A cada recusa em prosseguir, Deus levanta outro para ser instrumento escolhido na proclamação da sua verdade. Ou seja, a igreja adventista é essa igreja que proclama a verdade plena, porque o protestantismo não concluiu a sua missão, que foi, a princípio, uma missão divina de sair da Babilônia mística. Desde os primórdios, os adventistas do sétimo dia têm proclamado as 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, 6 a 12, como o último apelo de Deus para os pecadores aceitarem a Cristo e crerem em seu movimento correspondente ao remanescente do Apocalipse. Nenhum outro grupo religioso proclama essa mensagem completa e nenhum outro representa as características citadas em Apocalipse 12, 17. Logo, nenhum outro tem um motivo válido e bíblico para afirmar ser o remanescente. Então, por que a igreja adventista evangeliza evangélicos? Entre outros grupos, né? Mas nosso principal alvo aqui é falar dos evangélicos. Por que ela evangeliza os evangélicos? Porque todas as igrejas evangélicas são falsas. Nenhuma delas tem o evangelho em sua plenitude, nenhuma delas ensina a mensagem de forma completa, total, para possibilitar alguém crescer espiritualmente e plenamente entender a verdade e a graça divina. É por isso que os adventistas querem evangelizar tanto os evangélicos. Ficou claro? Eu espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo, que ele te ajude a entender um pouco mais das questões relacionadas à estratégia adventista de evangelizar os evangélicos e que não caia nessa lábia de, ao ser chamado de irmão por um adventista, simplesmente achar que a igreja adventista do sétimo dia aceita a sua igreja, o grupo que você pertence, como de fato um grupo cristão. Tá certo? Que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Orem pelo nosso trabalho, orem pelo nosso projeto, divulguem o nosso projeto para que muitas outras pessoas entendam esse trabalho e façam aí, espalhem essas informações apologéticas para fortalecer a igreja. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e divulgar o nosso trabalho aí sempre. Que Deus te abençoe e fiquem com Deus e que possamos crescer a cada dia um pouco mais na graça e na fé em Jesus. Fui!